Bora pra modelagem, então, da jaqueta. Vamos estudar agora a jaqueta, porque a jaqueta é um pouquinho mais, né, estruturada ali, com várias partes, então pra gente não se perder. Ela é assimétrica, no sentido de frente e costas, então aqui na frente ela tem essa curvatura, e daí vai pras costas, que é um pouquinho mais comprida, tá? Aqui na parte da frente, a gente tem dois recortes que fazem, né, esses recortes, lembrando essas jaquetas vintage, enfim, jaquetas jeans mesmo. O bolsinho, a gente fez uma pala aqui pra embutir, deixar tudo embutido aqui dentro, deixar tudo bonito, tá? Temos uma gola esporte, que a gente vai colocar. Essa parte aqui da jaqueta, ela é a parte mesmo, ela é uma modelagem à parte, mas eu vou mostrar pra vocês. Na parte das costas, a gente tem essa pence diferentona aqui, que dá todo um volume aqui na parte das costas. E a manga, ela tem um recorte, então vem a pala e vem um recorte aqui na parte da manga pra dar essa continuidade e justamente essa manga mesmo de jaqueta jeans, tá? Então a gente vai começar com a parte da frente. O que eu vou precisar? Qual é a base que eu vou precisar pra fazer a jaqueta? A gente vai precisar da base do vestido com pence, tá? Então passem a limpo aí, passem, né, a partir da base num outro papel pra gente começar a fazer a interpretação da jaqueta. A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou mexer no decote. A partir da base aqui, eu vou abrir 1 centímetro o decote. Então eu venho com a fita aqui e vou posicionando 1 centímetro para abrir esse decote. A próxima coisa que eu vou fazer é a jaqueta, ela tem um transpasse, certo? Então ela tem o botão. O botão, ele fica no meio aqui do centro da frente. Então é como se os botões, eles ficassem bem aqui nessa linha aqui, certo? Eu vou colocar um transpasse, que o total dele vai ser de 4 centímetros. Então eu vou colocar 2 centímetros para dentro da modelagem. Vou fazer essa marcação aqui. Eu vou fazer com essa régua que ela já tem aqui todas as medidas. Então eu tenho 2 centímetros aqui. E vou 2 centímetros para fora. Então a partir do centro aqui da frente, 2 centímetros para fora. E vou aproveitar aqui e vou descer ele reto nessa parte aqui, certo? Deixa eu só ligar esses pontos aqui. Certo? Então, abrimos o decote, fizemos o transpasse. O próximo ponto vai ser aqui o ombro. Eu vou eu vou sair aqui 1 centímetro pro ombro ele ficar um pouco mais confortável, já que aqui a gente tem exatamente o ponto extremo aqui do ombro. Então, eu vou deixar ele um pouquinho maior. Eu vou sair aqui 1 centímetro. Pra cá. Vou marcar 1 centímetro aqui. E retraço a linha do ombro. Então, ela já não vai ser mais essa daqui, certo? Vai ser a nova linha do ombro. Para fazer a cava, eu preciso dessa medida de lateral aqui, tá? Então, eu tenho uma coisa bem importante aqui. A gente tem a base do vestido com pence aqui, certo? Mas eu não vou usar essas pences. Ou seja, eu vou literalmente ignorar essas pences. Então, essas pences aqui, tanto do busto quanto da cintura, eu simplesmente vou ignorar elas. Elas não vão nem existir na minha modelagem, tá? Nem existir na modelagem da jaqueta, tá? Então, a gente não vai usar elas, a gente não vai transportar elas para nenhum lugar, a gente vai ignorar. Deixa elas lá quietinha, tá? Então, desse ponto da cava, agora, a gente vai fazer a margem de vestibilidade. Eu vou sair 3 centímetros pra gente fazer a margem de vestibilidade. Então, eu venho aqui a partir do centro, esquadrando a régua aqui no centro da frente. Eu vou sair 3 centímetros. E vou descer a cava 2 centímetros, pra ela ficar confortável. Então, eu venho e desço. Aliás, desço não, eu vou descer reto mesmo, tá? Então, eu vou medir quanto que deu daqui até o centro da frente. Então, aqui, ó. Ó, deu 26 centímetros. Então, aqui, ó, mais pra baixo, eu vou colocar 26 centímetros também. Por quê? Porque a lateral da jaqueta, ela é reta. Então, eu já vou fazer essa lateral. Vou até descer mais pra baixo aqui. Eu vou descer ela reta até lá embaixo, tá? Então, como a gente não tem nenhuma uma inclinação aqui na cintura, ela vai ficar reta, eu já vou fazer essa reta até lá embaixo. Uma coisa bem importante, se o teu quadril aqui, a hora que a gente colocar o comprimento da peça, se o teu quadril, ele sair fora dessa linha de margem de vestibilidade, então provavelmente você tem que acrescentar mais margem de vestibilidade ainda, tá? Porque senão ele vai ficar pegando, a modelagem vai ficar pegando aqui na parte do quadril. E não é essa a intenção é que a peça seja mais folgada mesmo, tá? Seja mais ampla. E então, veja aonde deu essa linha aqui de margem de vestibilidade. Se ela entrou na modelagem aqui, na parte do quadril, aumenta essa medida, tá? E, voltando aqui na cava agora,
2 centímetros, a gente saiu 3 centímetros e eu vou descer 2 centímetros pra gente fazer a cava. Então, eu vou descer aqui 2 centímetros e agora eu vou retraçar a cava. Lembrando que para retraçar a cava, esse ponto aqui, na metade da cava, é o ponto de articulação. Então, esse ponto eu não vou mexer na modelagem. Eu venho aqui do deslocamento do ombro que a gente fez, que a gente saiu 1 centímetro, venho até esse ponto e daqui eu venho abrindo a cava, tá? Então, eu fiz aqui meus pontos à mão e agora eu venho com a régua melhorando essa curvatura aqui. Certo? Então, fiz aqui a parte da cava. Temos a parte da cava, temos aqui a parte da lateral. Agora, eu preciso colocar o comprimento da peça. Como ela é menor no centro da frente e maior aqui na lateral, eu vou primeiro aqui do centro da frente colocar a medida dela, certo? Então, a gente vai colocar, vou até pegar ela como exemplo aqui. Do centro da frente, eu tenho um total de 46 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, não é do centro, é lá do transpasse, tá? Então, lá da linha do transpasse, vou medir aqui 46 centímetros. E aqui, da lateral, vou medir daqui. Então, da lateral, a gente tem 41,5. Então, a partir aqui da cava, eu desço 41,5. E agora, desse ponto até esse ponto, eu vou fazer uma leve curva. Então, venho com a régua. Deixa eu ver como que ela vai ficar melhor aqui. Nesse sentido, ela vai ficar melhor. Venho e vou fazer aqui a curvatura da barra, certo? Temos basicamente a estrutura da frente. Agora a gente vai começar a fazer os recortes. Então, o primeiro recorte que eu vou fazer vai ser o cos que a gente tem na jaqueta, que é de 5 centímetros. Então, eu venho, vou marcando aqui 5 centímetros pra gente fazer o cos nela inteira. Eu venho com a régua e faço a marcação. Então, aqui a gente tem o cos. Eu vou tentar apagar essas pences aqui, já que a gente não vai usar elas. E elas podem até confundir a gente na hora que a gente for fazer os recortes, tá? Então, eu vou apagar aqui. E vou apagar aqui. Então, assim, tentei dar uma apagada. A pala. A pala, eu vou medir aqui da parte da frente. Então, do centro aqui da frente, do transpasse, eu tenho 11 centímetros e meio. Então, eu vou colocar aqui 11 centímetros e meio. E daí, é só eu vir reto. Eu vir reto até a cava, certo? Então, ele vai ficar só com um pedacinho aqui. Agora, o que que eu faço? Eu vou até estender essa linha até lá. Por quê? Eu preciso medir daqui, na verdade, eu vou medir do centro aqui da frente. Até esse ponto, vou tirar uma medida e vou achar o meio dessa linha. Pra gente começar a fazer esses recortes aqui na parte da frente. Então, eu tenho 20,3. Deixa eu pegar a calculadora. 20,3 divididos por 3... 20,3 divididos por 2, eu tenho 10,1. Então, eu venho aqui no 10,1 e vou fazer uma marcação. Esse daqui é exatamente o centro dessa medida, do centro da frente aqui até o ponto que encontra na cava. Eu vou colocar uma medida tanto para cá quanto para cá para fazer esse recorte aqui, central, tá? Então, onde vai ficar essa faixa aqui. Só que eu não posso, na hora que eu fizer o recorte, deixa eu colocar desse lado para vocês entenderem. Essa costura aqui do recorte, eu não posso chegar muito perto aqui da vista, né? Da vista dos botões aqui. Porque senão vai ficar, enfim, esteticamente feio, pode ser que dê algum problema ali na costura. Enfim, fique uma costura sobreposta à outra. Então, eu vou colocar uma medida para que não fique tão próximo ao centro da frente, mas também que não fique muito pequena, tá? A gente vai ver aqui, ó. Se eu colocar 10 centímetros, eu preciso colocar os 5 no meio. Então, ele vai ficar pra cá e vai ficar aqui, ó. Ele ainda tem um espaço legal aqui embaixo, certo? Então, eu vou deixar ele com 10 centímetros. Mas veja, né, aí na sua modelagem, se bate essa medida ou se precisa colocar uma medida um pouquinho menor. Senão fica costura do recorte com costura do bolso, tudo uma coisa em cima da outra, aí fica muito grosso essa parte da jaqueta, tá? Então, sempre pensem nesse processo.
eu vou colocar um recorte aqui, daí eu vou colocar mais um bolso, daí eu vou colocar mais não sei o quê, pra peça não ficar muito grossa ali na hora da finalização da costura, beleza? Então, fiz as marcações aqui do recorte na parte de cima, eu já vou fazer a marcação aqui na parte de baixo. Eu vou fazer uma linha guia só pra eu saber aonde vai ser o meio do meu recorte. Então, eu venho... Primeiro, eu vou fazer uma linha guia até aqui embaixo, tá? Por quê? Porque aqui em cima... Estão vendo que esse recorte, ele vai abrindo aqui? Ele não é na mesma medida nele inteiro? Ele vai abrindo. Na parte de baixo, ele é menor. E aqui, né, na parte de cima, ele é maior. Certo? Então, eu vou colocar... Se eu coloquei 10 centímetros nessa região aqui da modelagem, na parte de cima, eu vou diminuir ele um pouco na parte de baixo. Então, eu vou colocar 6 centímetros, 3 para cada lado. Então, eu vou colocar 3 centímetros aqui e 3 centímetros aqui. E daí, eu ligo esses pontos. Aqui e aqui. Eu vou apagar essa linha guia que eu fiz aqui. Então, aqui a gente tem a pala, certo? Que é uma parte da modelagem. Eu vou colocar aqui recorte 1, que é essa parte inteira aqui do centro da frente. Recorte 2, que é essa parte do meio da frente. E recorte 3, que é essa parte que ele fica aqui com um pedacinho da cava, tá? Que é a lateral da frente. Agora, a gente vai colocar o bolso aqui nessa região. Então, vou também já tirar as medidas daqui. Então, eu tenho aqui, ó, 12 centímetros de bolso. Se eu tenho 12, eu preciso colocar 6 para cada lado ali, certo? Então, eu vou colocar 6 para cá e 6 para lá. Eu vou fazer um retângulo aqui pra gente conseguir colocar o bolso dentro desse retângulo para facilitar. A altura do bolso eu vou colocar 14 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui 14 centímetros. Uma linha guia aqui, paralelo aqui ao centro, não paralelo, esquadrando aqui a régua, pra deixar ele bem retinho. Vou esquadrar a régua aqui, pra fazer as laterais do retângulo. Para conseguir construir o bolso em cima desse retângulo aqui, tá? Então, vou fazer o mesmo processo que a gente fez lá no shorts. Vou colocar minha régua aqui e vou ver quantos centímetros tem esse bico do bolso. Então, ele tem aqui 3 centímetros. Então, vou subir aqui 3 centímetros. Faço uma linha. Só que o bolso, na parte de cima, ele tá maior do que essa parte de baixo. Então, eu tenho que ver quanto que tá nessa parte de baixo aqui. Eu tenho 10,5 na parte de baixo. Então, 10,5 dá 5,2... dá 5,25. Então, eu venho, acho o meio aqui. E daí, eu tenho que jogar 5,25 para um lado e 5,25 para o outro lado. E faço o chanfro do bolso. Então, aqui eu também tenho que achar o meio para fazer o bico do bolso. E esse foi o nosso bolso. Eu vou apagar esse retângulo aqui pra gente não se confundir na hora que a gente for extrair essa modelagem. Para finalizar a parte da frente, a gente tem aqui a lapela do bolso. Que no caso, quais são as medidas? Vou fazer aqui com vocês. A ponta, deixa eu tirar o botão para facilitar. A ponta tem 5,5 centímetros. Então, aqui eu vou fazer uma linha de 5,5 centímetros. E na lateral do bolso, ele é menor, certo? Então, eu vou marcar aqui 3 centímetros. Então, 3 centímetros aqui. 3 centímetros aqui. Aqui eu preciso achar o meio dessa linha. Tem 11 centímetros, 11, 5 e 5,5. E venho fazendo o chanfro do bolso também. Então, temos a modelagem, a estrutura, né? Da modelagem da parte da frente. Parece bastante linhas, mas a gente vai extraindo as partes agora, cada parte para separar todas elas. Então, gente, quando vocês forem fazer, façam uma linha de cada vez para facilitar aí para vocês e para vocês não se confundirem e não errarem, tá? Se achar melhor, primeiro faz uma parte, extrai, depois faz outra parte, extrai, depois faz outra parte, extrai, para vocês conseguirem não errar a modelagem. Porque a gente sabe, eu sei que tem bastante linhas aqui, tá?
Então, eu vou começar a extrair os primeiros recortes. Vou começar aqui com o recorte 3, que é o que está mais próximo, que na verdade é o que é o recorte da lateral. Então, venho, coloco o papel aqui e vou extrair. Então, fiz toda a parte aqui da frente, extraí todos os recortes. Então, aqui, ó, recorte 3, o recorte 2, o recorte 1. Aí, a gente tem a pala aqui, o bolso e a lapela. Tá? Só faltou o cos aqui, que na hora, na parte das costas, quando a gente for extrair, daí eu extraio tudo junto, tá? Uma coisa bem importante aqui, eu vou fazer a marcação da onde o bolso precisa iniciar e terminar, digamos assim. Então, aqui, a gente vai ter que dar um pique pra saber aonde aplica o bolso exatamente. E na parte 3 aqui, eu também vou dar um pique, tá? Então, aqui tem um pique. Na parte do meio, eu também vou dar um pique aqui em cima, que vai representar o meio mesmo do recorte, tá? Então, às vezes, precisa colocar lapela e tal, enfim. Além desses 2 piques, eu vou colocar esse pra ajudar mesmo a deixar o bolso bem centralizado. E a parte da frente tem mais uma modelagem só, que é a modelagem do acabamento aqui da vista. Então, no caso da vista, a gente não vai fazer igual uma camisa, que vira, né, vira o valor da vista e mais o rebatido. Eu vou pegar exatamente a vista como modelagem. Então, aqui, eu vou ter que tirar, vou cortar aqui esse pedaço. Do papel. E vou extrair só a parte da vista mesmo, só que ela é inteira, tanto aqui essa parte de baixo, quanto a parte da pala. Porque a vista, o acabamento, né, da vista que vai ficar interno, aqui, ó. O acabamento da vista que vai ficar aqui, ó, interno, ó, tem até um fiozinho aqui. Ele não tem recorte, então a gente tem o recorte aqui da pala, mas na parte da vista não tem recorte nenhum. Então eu vou extrair aqui ele inteiro. Eu venho e vou extrair lá até a parte aqui do decote. E aqui. E vou fazer um pique aqui também no meio da vista. Por quê? Porque a gola, ó, a gola, ela vem até a metade, tá? Então, a vista é esse tamanho aqui de 4 centímetros, a gola vem até a metade. Então, na hora da marca de costura, a gente vai precisar fazer uma marcação nesse meio aqui, pra justamente a Aline saber ali onde ela tem que fazer o esqueminha da gola que ela vai fazer, tá? E vou fazer essa mesma marcação aqui na pala. Então, aqui, no meio da vista, do transpasse aqui do botão, eu também vou fazer um pique na pala, certo? Então, eu tenho aqui a modelagem do acabamento da vista. Então, eu tenho aqui acabamento da vista. Já que a gente tá aqui, eu já vou aproveitar e vou tirar aqui essa parte do cos. Então, vou extrair aqui, aproveitei e extrair a modelagem aqui do cos da frente. E na parte da frente é isso. Agora, a gente vai pra parte, vou deixar todas as partes separadas aqui, porque depois a gente vai colocar a margem de costura.
mas a gente já pode colocar o fio, tá? Mesma coisa, vou colocar a parte aqui da modelagem em cima. Olha, não tem nem fio. O fio é no sentido sempre do comprimento, tá? Então, no caso da pala, vai ficar paralelo aqui ao centro da frente, tá? Então, vou colocar a régua aqui no centro da frente e faço a marcação do fio. Os recortes, eles também vão ser paralelos à frente aqui. Então, vou ter que, coloco a régua ali, esquadro a régua no centro da frente e faço uma marcação aqui para fazer o fio, para que ele fique sempre no sentido do comprimento. Então, fiz nessa parte. O recorte 1, ele já tá aqui. É só esquadrar na parte da frente aqui. No recorte 2, coloco aqui, esquadro e vou fazer a marcação aqui para fazer o fio no sentido do comprimento. Aqui também tá fácil fazer o fio. Opa, é a partir daqui, ó. Porque aqui é só seguir o centro, exatamente o meio da frente. E lapela e bolso, vou colocar ele aqui. Eu vou esquadrar ali no meio da frente e aqui a mesma coisa. Sempre o fio, nesse caso da jaqueta, sempre vai ser no sentido do comprimento. Certo? Então, coloquei o fio aqui em todas essas partes. A única parte que eu não vou colocar vai ser no cos. Por quê? Porque a gente ainda vai ter que colocar aqui o cos das costas, porque é um cos único, frente e costas, que vai fazer o contorno na jaqueta inteira, tá? Então, vai depender do cos das costas pra gente fazer o fio dessa parte aqui. Mas, terminamos aqui a parte da frente. Agora, a gente vai pra parte das costas. Pra parte das costas, na hora que você passar a base no papel, passe a base com papel dobrado, tá? Porque como a jaqueta, a gente tem essa prega aqui... Ela é como se fosse uma assimetria, porque a gente vai fazer de um lado um pouco diferente do outro, tá? Então, faça ela, copie a base no papel inteiro, no papel, né, dobrado, pra quando a gente fizer ali a prega, já ter o papel inteiro, não precisa ficar, quer dizer, a gente vai colar, mas não precisa ficar com muita cola no papel, tá? Muito emendado. Então, eu começo aqui, na verdade, com as mesmas alterações que a gente fez na frente. Então, a primeira coisa, eu começo aqui afastando o decote, essa parte, mas, diferente da parte da frente, a gente não vai descer aqui. Eu venho, né, eu abri aqui o decote, mas eu venho em nada, termino em nada aqui no meio do pescoço, tá? Vou estender aqui o ombro, 1 centímetro também, que a gente fez esse processo na parte da frente. Então, esquadro a régua aqui no meio do papel, na dobra do papel, e coloco aqui 1 centímetro. E ligo os 2 pontos do ombro. Já vou fazer aqui o meu decote, a curvatura do meu decote. A questão aqui da margem de vestibilidade, vou fazer a mesma coisa. Então, aqui no ponto da cava, a gente fez a margem de vestibilidade e a gente também desceu 2 centímetros o ponto da cava ali na parte da frente, certo? Na parte das costas, a gente também vai descer 2,5, né? Para as costas ficar igual à frente. Mas em relação à margem de vestibilidade, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, eu primeiro... vou estender essa linha aqui pra gente calcular a margem de vestibilidade. Eu tenho um tiquezinho, porque quando a peça é um pouco mais folgada, eu gosto que a margem de vestibilidade da frente seja igual à das costas. A margem não, o tamanho que ficou. Então, no caso da frente aqui, se eu pego o meio da modelagem aqui e vou até a margem de vestibilidade de onde a gente foi, deu 26 centímetros, o total. Então, o que eu vou fazer aqui nas costas? Eu venho no meio das costas, coloco aqui a fita métrica pra calcular esses 26 centímetros que ficou, que a gente deixou ali na parte da frente, tá? Agora sim, fiz a marcação dos meus 26 centímetros, eu desço, vou descer uma linha reta, porque essa já vai ser a minha linha lateral, linha da lateral, pra unir, né, lateral da frente com lateral das costas. Mas primeiro eu venho e desço aqui 2 centímetros